Seja bem-vindo, boa noite. Nós estamos iniciando nosso culto online hoje. Vamos dar alguns tempinhos para você pegar esse link, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares. Enquanto isso, mais pessoas se conectam e que Deus abençoe você por estar conectado nessa noite, né? Damos alguns tempinhos aí para você pegar seu celular, como eu estou fazendo aqui com o meu, para que você compartilhe esse link, envie para seus amigos, coloque no seu perfil, na sua página, ou de repente, se você quiser criar uma sala de vídeo, fique à vontade. E lembre-se, curta a nossa página para você ver as outras lives também, os outros conteúdos da nossa página. Você está convidado a curtir e seguir a nossa página com as informações da nossa igreja. Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, você que está se conectando agora. Estamos muito felizes de estar aqui com você, que você está aqui conosco, nosso culto online desta noite. E você seja abençoado pela palavra que nós vamos estar falando mais alguns minutos. Amém? Vou compartilhar esse link. Amém. Glória a Deus. Vamos começar fazendo uma oração, então. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder neste momento estar se conectando com o Senhor através do seu pensamento, através do seu coração, feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Paizinho, muito obrigado. Obrigado por mais um dia em tua presença. Muito obrigado por estarmos, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, de forma online. Pai, como uma igreja, como família, como um corpo de Cristo, Senhor. Nós sabemos, Deus, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio aos problemas, o Senhor sempre está conosco, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua presença invada cada lar, invada cada vida, chegue em cada lugar onde essa transmissão está sendo agora acessada, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito, Senhor, o Teu Deus de paz, o Espírito da paz que veio em Jesus Cristo, quando Ele se batizou no Rio Jordão e desceu sobre Ele a pomba, que representa o Espírito Santo, e esse Espírito de paz venha em cada lar que está conectado nesta noite, Senhor, e que esse Espírito venha trazer, Senhor, a conexão com a palavra desta noite, Senhor. Nós queremos, Deus, que cada lar que se conecta, cada lugar que está aqui, Senhor, conectado para esta live, Senhor, possa receber o Espírito da paz e estar em paz com o seu coração para receber esta palavra, que ela encontre, que essa semente, Senhor, vai ser transmitida aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. Ela encontre, Senhor, lares, ela encontre terrenos férteis para crescer, germinar e dar fruto, Senhor. Nós, Pai, convocamos, Senhor, o Teu Espírito Santo a estar em cada casa, a estar em cada lar aqui, Senhor, conectado nesta noite, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, o melhor louvor e melhor adoração a Ti também, Senhor. Através das nossas palavras, através das canções que estão sendo tocadas, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu povo, Senhor, possa receber a semente e possa, Senhor, glorificar a Ti, Senhor, que, como diz a Tua palavra, é o dono da seara, Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos, Pai, agora ter os nossos corações receptivos à palavra, Senhor. E que o nosso espírito, Senhor, seja agora um espírito ensinável de acordo com a Tua vontade, de acordo com ao Teu desígnio e o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Amém? Queridos, nesta noite, o Senhor me levou a falar com vocês um tema muito importante. Quem nos acompanha um pouco mais de tempo na nossa página percebeu que dentro dessa semana nós iniciamos a falar um pouco sobre o que é o ano de 2021 para a nossa igreja, para a nossa vida. E Deus tem ministrado isso em nossos corações, tanto o meu quanto do pastor Paulo, da pastora Dalete, que este é o ano do propósito. Mas, pastor Tiago, em que propósito? O que é propósito? Como saber se este é o ano do propósito? Em que sentido? E é isso que a gente vai estar começando a pensar nisso, tá? Porque o propósito das nossas vidas é o que rege nossas vidas. Tudo se baseia pelo propósito. E sem propósito, nada existe. E é isso que a gente vai entender hoje. Hoje, o tema da mensagem para a nossa vida hoje, para a minha vida, para a sua vida, é o resgate do propósito, tá? Por que o resgate do propósito? Porque às vezes nós vamos, e isso a gente vai perceber hoje no nosso estudo bíblico, nossa mensagem, que às vezes nós estamos, sim,
andando fora do propósito ou andando desconectados do real propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, o resgate do propósito. Por isso, a intenção de resgatarmos esse propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós como um coletivo. Mas entenda, primeiro nós precisamos resgatar o nosso propósito pessoal. E depois, precisamos entender, a partir deste propósito pessoal, o que Deus nos chama como igreja, como seus filhos. Amém? Então, quero que você abra comigo o livro de Efésios, o capítulo é o número 1, Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 3. Você que está com a sua Bíblia aí em papel, a Bíblia física, ou se você está de repente, assistindo pela sua TV, você pode usar o seu celular. Se você está assistindo pelo seu celular, não tem problema, pegue a Bíblia física, pegue também um caderno, uma caneta, e tudo que você puder anotar, anote. Também, essa live vai ficar salva na nossa página da igreja. Você pode depois assistir novamente, ver outra vez, anotar os pontos de novo, para que você justamente entenda o que Deus está falando através da sua palavra, e que isso entre no seu coração e isso provoque em você uma palavra chamada mudança. Nesse caso, o resgate do seu propósito. Então, vamos então ir para a Bíblia. Vamos lá. Em Efésios 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua herança. Em amor, verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, verso 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Verso 9, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Querido, entenda, nesse verso, nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, vemos uma coisa muito importante, que começa lá no verso 3, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas no verso 4 ele diz por que ele nos abençoa. Ele diz que no verso 4 ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E no verso 5 tem a chave do nosso tema, resgate do propósito. Ele, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme seu bom propósito. Querido, entenda uma coisa. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser adotados através do sacrifício e de Jesus na cruz. Através da redenção de Jesus na cruz, por nossos pecados, nós somos adotados como filhos. Se você acompanhou a live da oração da oração da janela sexta-feira, eu também falei sobre isso. Que precisamos ser adotados como filhos de Deus, para que esta adoção ela venha dentro de nós e nos confirme quem somos. Ou seja, nunca na nossa vida, na sua vida, na minha vida, nunca existiu falta de oportunidade de ser filho de Deus. O que existe é falta do propósito. Nós não temos a falta da oportunidade de sermos alcançados por Jesus, por Deus, como nosso Pai, e Jesus como nosso irmão, nosso primogênito. Nós não temos essa falta de oportunidade. O que nos falta é a ausência do propósito. O que nos falta é não termos um propósito na vida. O que significa isso? Significa que o que ergue alguém é a identidade. O que você é em Deus é aquilo que te ergue, que te levanta. Às vezes você se pergunta assim, por que eu ainda não tenho uma vida relevante? Por que eu ainda no meio do meu convívio social, no meu trabalho, ou na minha escola, eu ainda não tenho uma vida relevante? Porque ainda falta a identidade de quem você é. Falta descobrir essa identidade.
Hoje, o resgate do propósito começa por isso, começa pela identidade. Como assim, pastor Tiago? Primeiramente, para eu resgatar o teu propósito, eu preciso erguer a tua identidade. Preciso revelar para você quem você é. E é isso que a gente vai falar hoje. É isso que eu vou estar falando hoje. Como assim? Primeiramente, se você quer ser um cristão realmente relevante onde você está inserido, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, você precisa entender isso, que precisa erguer-se com a sua identidade. Todo mundo sabe quem você é aqui na terra, mas nós precisamos revelar quem nós somos no céu. Vou dizer essa frase novamente. Todo mundo sabe quem é você na terra. Você sabe quem você é na terra. Mas nós precisamos nos erguer pela identidade, olha isso, pela identidade que Deus tem para nós. E essa identidade está escrita aqui no texto de Efésios, que esta identidade Deus nos escolheu, verso 4, antes da fundação do mundo. Olha que poderoso isso. Antes mesmo da fundação do mundo, lá no começo dos tempos. Não antes de você nascer, lá no começo dos tempos, lá no livro de Gênesis, antes do mundo ser formado, Ele já te deu uma identidade. Ele já te deu essa identidade. Mas o que acontece? Então, eu tenho a identidade. O que ergue alguém é uma identidade. O que te levanta para ser um cristão, um filho de Deus. Olha essa palavra, eu não vou nem usar muito a palavra cristão, eu prefiro usar filho de Deus. O que ergue um filho de Deus como filho de Deus no mundo é a identidade de filho de Deus. Mas existe uma diferença entre erguer-se, colocar-se em posição como filho de Deus e manter-se nesta posição, manter-se neste caminho, manter-se nessa linha. E essa é a função do propósito. Quando eu não tenho um propósito, quando eu não tenho meu propósito definido, quando eu não sei o que eu quero, quando eu não sei o meu propósito, o que acontece, eu até posso me mostrar como filho de Deus na terra, como exemplo para outras pessoas, assim como Jesus foi exemplo para nós. Mas eu não me mantenho firme e constante neste caminho por falta do propósito. Se você está até aqui, diga então, escreva assim comigo. Propósito, escreva aí no chat conosco, escreva aí no chat conosco, ou escreva no seu caderno que você está anotando. O propósito me mantém aonde eu me ergui, pela minha identidade em Deus. O propósito, ele é a função pelo qual nós seguimos aqui na terra. Mas o propósito não é algo simplesmente de um projeto de vida. Isso não é propósito. Um planejamento de carreira não é propósito. Isso são coisas terrenas. E como a gente viu no texto de Efésios, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse propósito foi definido antes mesmo de nós nascermos. Significa que o propósito de todos nós é muito maior do que as coisas que nós imaginamos que é propósito. Um planejamento de carreira, uma promoção no trabalho, uma carreira de trabalho, ou uma vida social na internet, como por exemplo, alguns são youtubers, são influenciadores. Isso não é um propósito. Um propósito vai muito além dessas coisas. O propósito vai muito além do que alguns dizem assim, não, meu propósito de vida é ser feliz, é viver feliz. Viver feliz não é um propósito. Anote essa frase. Você falava até hoje que o seu propósito de vida é viver feliz. Viver feliz não é um propósito. Ter uma realização pessoal não é propósito. Essas coisas são pequenas, perto do que o propósito realmente é. Então você pode estar perguntando agora, Pastor Tiago, o que é propósito? Para dizer o que é propósito, eu preciso dizer o que o propósito faz com você. Aí você vai entender o que é propósito. Então, agora faz assim, são 3 tópicos, são 3 itens. Primeiro item, o que o propósito faz com você? O propósito revela a sua motivação. Aquilo que te motiva, esse é o seu propósito. Aonde está isso na palavra? Vamos, leia comigo, Provérbios 20, abre aí na sua Bíblia. Provérbios, livro escrito pelo rei Salomão, capítulo 20, verso número 5. Provérbios, capítulo 20, verso 5, diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas,
mas quem tem discernimento os traz à tona. Veja que como a gente começa a cavar dentro de nós mesmos os propósitos em nosso coração, a gente às vezes para em camadas muito superficiais, como ser feliz na vida, ter dinheiro, ter realizações pessoais, ter um nome registrado na internet, ter um nome ter mais de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não sei quantos, seguidores no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Isso são propósitos, não são propósitos. Isso são realizações pessoais muito rasas. Porque o propósito, ele está, como diz o texto de Provérbios, em águas profundas, em profundidade. Como é que nós descobrimos, então, o nosso propósito? Mergulhando a fundo. Indo aonde aquilo nos motiva. Aquilo que faz você levantar da cama toda segunda-feira, às 6 da manhã. Se não é dinheiro, é teu propósito. Tem muita gente que diz assim, olha, eu levanto da cama né? Eu gosto muito do domingo. Domingo é maravilhoso. Nós estamos na presença de Deus, seja por online, seja no presencial. Mas segunda-feira, eu não aguento levantar da cama. E você levanta da cama arrastado no dia seguinte. E na terça-feira, você levanta arrastado no dia seguinte para ir para o trabalho. E você levanta de novo arrastado mais uma vez quarta-feira, e quinta-feira, e sexta-feira. E o que está acontecendo? Você está indo por impulso. Você está indo porque você precisa. Você está indo porque você depende. Eu estou tentando mudar a chave na tua cabeça. Como mudou na minha. Como eu tenho mudado. Porque eu também acordo todo dia na segunda-feira para trabalhar. Eu também estou nessa mesma situação. Por mais que não pareça, eu estou todo dia trabalhando. E a Bíblia diz assim, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então o trabalho é necessário, mas o trabalho não pode ser o foco na nossa vida. O levantar às 6 da manhã na segunda-feira não pode ser um motivo, não pode ter um motivo banal. Que motivo banal eu estou falando? Eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Não trabalhe onde você está. Não estude na área que você está estudando. Só pelo dinheiro. Só por realizações. Deus te colocou num curso na faculdade por um motivo. Por uma razão. Essa é a razão, e esse é o motivo, e esse é o propósito que deveria fazer você levantar da sua cama nas segundas-feiras. Deus te colocou no local de trabalho por um motivo, por uma razão e por um propósito. Esse é o real propósito que faz você levantar das camas na segunda-feira. Não o dinheiro. O dinheiro não pode ser o foco. O dinheiro é consequência. Quem pegou essa palavra, escreva-me no chat. Escreva-me no chat, entenda isso. Que de uma vez por todas, não é o dinheiro que nos move, é o propósito que nos move. É o propósito que nos motiva. Anote essa frase. Uma pessoa desmotivada é uma pessoa sem propósito. Então, se nós estamos caminhando sem motivação, querido, é hora de uma pausa. É hora de se colocar numa posição de pausa. Parar de andar e dizer assim, opa, eu estou desmotivado. Significa que eu estou sem propósito. Eu preciso descobrir o meu propósito. E isso vale para tudo. Se você, de repente, é um chefe de setor de uma empresa e percebe que a tua equipe está desmotivada, está faltando propósito na sua liderança com a sua equipe. Se você é, de repente, até um CEO de uma empresa e a sua equipe está trabalhando desmotivada, há uma falta de propósito na sua empresa. Eu não sei exatamente onde que eu vi essa ilustração, mas olha só. Tem uma dessas empresas Big Techs novas aí, não sei dizer se é Facebook, alguma dessas, que o gestor da empresa, ele fazia assim, ele contratava uma pessoa, e no mesmo dia que ele contratava, ele já pagava o salário. Como assim? No dia que você chega na empresa, você já ganha o seu salário da empresa, no mesmo dia. Mas o que ele fazia? Ele ficava de olho no funcionário. Se o funcionário que já ganhou o salário no primeiro dia, fez corpo mole o resto do mês, ele manda embora no final do mês. Porque a motivação dele está no dinheiro, não no trabalho. Entende? Então é isso. Tire a motivação do dinheiro. Tire a motivação de ganhar e deixar o bolso cheio. Trabalhe por um propósito. Anote essa frase. Se você não se motiva pelo propósito, você irá cansar. E eu te pergunto agora. Quantos de vocês estão cansados da rotina que vocês têm? Se você disse, eu estou cansado da rotina que você tem, já estou te dizendo a resposta. Você está cansado da rotina porque não há propósito. Porque quando há o propósito nunca vai fazer você cansar nessa rotina. Como isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? Como assim?
Filipenses 2, do 1 ao 3. Do 1 e 2. Filipenses 2, no capítulo 2, verso 1, verso 2. Diz assim, ó. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma compaixão, comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha que bênção é a palavra de Deus nos revelando aqui, que estar em Cristo é o nosso propósito. E isso nos motiva a termos compaixão, comunhão, amor, afeição, alegria e também o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, uma unidade em espírito e uma unidade em atitude. Quando podem dizer amém por isso? Quando esperam amém na sua vida a partir desses itens? Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso. Eu consigo ouvir o seu amém aí de casa. Porque olha, continuando, o segundo ponto. O propósito revela a motivação. E o propósito estabelece a missão. De novo, para você anotar. O propósito estabelece a missão. Ou seja, quando eu tenho um propósito bem definido, o propósito me dá a missão para fazer. Que missão é essa? Ele é linkado com o seu propósito, ele é linkado com o propósito, ele é linkado com a revelação da motivação, completamente linkado. Mas aí você me pergunta, qual é a missão, pastor Thiago? Qual é a missão? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão como filho de Deus? Qual é a nossa missão como filhos de Deus? Atos 1:8 diz assim: e receberão poder quando descer o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa missão, sermos suas testemunhas, aonde formos. Aqui fala, né, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu costumo dizer, faz tempo que eu não falo essa frase por aqui, mas eu já disse várias vezes nas mensagens aqui. Nós muitas vezes dizemos assim, precisamos cumprir o ID. Muitas pessoas dizem, nós precisamos cumprir o ID. Eu concordo, precisamos cumprir o ID. Existem pessoas que não têm acesso a esta palavra que você tem hoje. Existem pessoas que não estão tendo acesso a essa palavra. E para elas é preciso cumprir o ID. Mas existem pessoas que não têm acesso a essa palavra da minha boca. Mas têm acesso pela sua boca. Têm acesso pela sua vida. Seja você aquele que faça o ID. Ah, mas pastor, eu tenho que largar meu emprego para cumprir o ID. Não, deixa eu te contar uma notícia. Você já cumpre o ID. Porque você vai para o supermercado. Porque você vai para o trabalho. Porque você vai pegar o ônibus. Porque você vai para o colégio. Porque você vai para a faculdade. Aonde você for, seja testemunha. Essa é a segunda parte do ID. ID e pregai. Ou no caso, como diz Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Muita gente faz o ir, mas não está tendo discípulos sendo feitos aonde está indo. Olha essa frase de novo. Muitos cumprem o ir aonde for. Não é necessário você ter discípulos na igreja. A igreja precisa dos seus discípulos, mas você não vai buscar discípulos na igreja. Entenda isso. Aonde que Jesus foi buscar discípulos quando ele começou seu ministério? Ele não foi nas sinagogas. Ele não foi no templo. Ele foi na sociedade. Ele foi e buscou cobradores de impostos, ele buscou pescadores, ele buscou as pessoas mais improváveis. Você tem a oportunidade de ir aonde no seu trabalho e criar discípulos lá dentro. Pessoas que se espelhem em você e dizem assim, eu quero ser como você. Eu quero fazer o que você faz. Nossa, como você é exemplar. Nossa, como você é um bom funcionário. Esse é o seu propósito. Você está criando discípulos. Ensine-os a fazer como você faz. Como diz a palavra de Deus. Vão e façam discípulos por todas as nações. Aí você pega o seu colega de trabalho que você está discipulando e traz ele para a igreja, para que ele venha fazer o mesmo com outros. Isso é multiplicar. Ah, mas pastor, então quando a gente chegar na igreja, eu e o meu discípulo, a gente vai ter que largar tudo e ser do ministério? Não, discipulado não é uma questão exclusiva de ministério ou da igreja. Porque existem pessoas que são chamadas para o ministério da igreja, mas tem pessoas que são chamadas para a política, para a economia, para as comunicações. E nós precisamos dessas pessoas indo lá e fazendo discípulos lá dentro. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o propósito revela a motivação.
revela a motivação, o propósito estabelece a missão e o propósito no item 3 define as suas ações. Diga comigo, escreva no chat. Define as ações. Define as ações que jeito? Sem propósito. As coisas que fazemos ficam desorganizadas. Sem propósito, fazemos as coisas por fazer. Sem propósito, fazemos coisas que não dão fruto. Como assim, pastor? Se você ver em Provérbios 19, 21, Provérbios 19, 21, olha o que diz a Bíblia. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são os planos do coração de um homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Posso ouvir um amém aí dessa casa? Pode escrever um amém no chat conosco? Ou seja, quem já ouviu a expressão andando em círculos? Eu estou andando em círculos. Eu estou andando em círculos. E girando, e girando, e girando. Sem rumo, né? Ou alguns dizem assim, eu estou num loop infinito. Tá ali, né? Loop infinito. Sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Você chega pro irmão na igreja e fala assim, e aí, irmão, como você tá? Tô aí. Chega pro outro irmão e fala assim, e aí, irmão, como você tá? Tô bem. Me ensinaram a responder assim, ó. E aí, pastor Tiago, como é que você tá? Eu respondo, eu tô melhor do que eu mereço. Nossa, mas que frase estranha, né? Eu tô melhor do que eu mereço. Porque eu merecia estar morto. Eu merecia estar longe de Deus. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. E me trazer justificação. Então, eu tô melhor do que eu mereço. Porque eu mereço a morte. Como pecador que sou, todos pecaram, todos nós pecamos. Então, eu tô melhor do que eu mereço. E é por isso que nós estamos melhores. Já começamos melhores do que merecemos. Porque nós não merecemos simplesmente uma vida boa. Nós merecemos uma vida ruim. Pela vida pecaminosa, pelo nosso eu pecaminoso desde Adão. Que já vem conosco. Mas Deus, em sua infinita graça, Ele nos dá a oportunidade de merecermos a salvação. De merecermos a justificação e a redenção. E isso é viver pelo propósito. Então, todo propósito começa em Deus. Todo propósito começa em Deus. E quando eu digo essa frase, você pode estar pensando assim, é assim, todo propósito começa em Deus. Não, pense diferente. Inverta a lógica. Não é sobre você, não é sobre mim. O propósito não é sobre mim. O meu propósito não é sobre mim. O seu propósito não é sobre você. O nosso propósito como igreja, em geral, não é sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Colossenses 1,16 fala assim, pois nele, e um nele com N maiúsculo bem grande, para dizer que é Deus. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Só há propósito onde a identidade está em Deus. E é por isso que eu comecei falando de identidade. Quando você resgata a sua identidade em Deus, Ele resgata o seu propósito. Quando você se auto-entende com a sua própria identidade, quem é Deus para você, Ele revela a sua identidade e Ele resgata o seu propósito. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Temos que entender que isso tem a ver com Deus. Aí você pode estar me perguntando assim, mas pastor Tiago, então, como eu descubro minha identidade? A sua identidade está escrita num livro que tem mais de 5.000 anos.
Um livro que muitos digam como um livro histórico. Mas é um livro eterno. Um livro que passou por várias mãos, mais de 40 autores. Um livro que carrega dentro dele 66 outros livros. Um livro que carrega dentro dele poderosos 1189 capítulos. Um livro que possui mais de 3 bilhões de versículos. E um desses versículos é 1 João 3, verso 1 e verso 2, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos, ou seja, o amor que o Pai nos concedeu nos transforma em uma coisa. Está aqui ainda no verso 1. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você, querido, que está me assistindo, da onde quer que você esteja me assistindo, do mundo todo, pela rede da internet, pelo Facebook. Você que nos assiste, que é dessa casa de oração, você que é de outra cidade, de outro país, entenda uma coisa. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Como diz o comecinho do versículo de Efésios que eu comecei a ler, Efésios 1:3. Fomos adotados por Deus como filhos. Fomos adotados por Deus como filhos. Nós somos filhos de Deus. Continua o verso. O que de fato somos. E continuando lá no capítulo, versículo 2, 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Opa, espera lá. Mas então, existe um passo além. Eu ser filho de Deus é uma coisa. Mas existe um passo além. Que está aqui no verso 2. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Em outras palavras, o nosso propósito aqui nesta terra, como filho de Deus, né? Segundo essa identidade de filho de Deus, nosso propósito aqui nessa terra é manifestar como filho de Deus. Como manifestar? Como manifestar o que havemos de ser? Que forma? De que jeito? Temos um exemplo. Temos uma pessoa que veio a este mundo. E que ele veio a este mundo como um legítimo filho de Deus. E que ele manifestou em todo o seu caminhar, em todos os seus afazeres, o que é um filho de Deus manifestado na terra. Inclusive, até no momento em que ele diz o seu último suspiro da cruz, um soldado romano do lado dele diz assim: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Jesus é o modelo da manifestação dos filhos de Deus na terra. E deixa eu te dar uma notícia. Sigam esse exemplo. Sigam o que ele fez. Sigam seus passos. Sigam seus ensinamentos. Mas, pastor, ele viveu há 2000 anos. Então eu vou ter que viver com uma túnica de linho, uma sandália. Eu vou ter que andar no deserto. Não tenho onde recostar minha cabeça. Querido, entenda, existem diferenças. Dentro daquele contexto, Jesus estava dentro daquele contexto. Nós temos o nosso contexto de agora. O seu, o meu, o atual, o Covid. Esse é o nosso contexto. Faça o que Jesus fez dentro do seu contexto. Dentro da sua cultura. O que Jesus fez? Quais são os pontos que são importantes? O jejum. A oração. Um ensinamento bíblico. Os ensinamentos. Tem muitos ensinamentos de Jesus que são ensinamentos para a vida. Porque ele pegava coisas lá do Velho Testamento, lá da lei de Moisés, que não eram coisas simplesmente para o sacrifício, para o sacerdócio. Eram coisas para a vida. Então existem coisas que Jesus ensinou para toda a vida. Existem ensinamentos para todas as áreas. Leia os evangelhos. Leia a história de Jesus e você vai ver quantas coisas você pode aplicar no seu contexto. Por que isso? Por que tudo isso? Por que estamos então realinhando nossa identidade? Temos que manifestar essa identidade como filho. Não basta ser filho e parar por aí. Nós não podemos ser filhos e parar no fato de sermos filhos. Nós precisamos ser como Jesus, que manifestou ser filho. Nesse momento eu quero que você dê um amém bem forte.
se você entendeu essa mensagem. Se você entendeu cada palavra que foi dita aqui, se isso entrou no seu coração, isso está te tocando, está te movendo agora neste momento, pela internet, pelo Facebook, eu quero que você faça um favor comigo, que você feche os teus olhos e que você agora coloque a tua mão no teu coração. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor, Ele realinhe a nossa identidade. Ele realinhe a sua identidade com Ele. Se por um acaso você estava perdido, sem propósito e sem identidade, e hoje Ele vem a trazer esta identidade e te dar o propósito da sua vida. Então feche os teus olhos. Comece agora a falar com Deus aí onde você está. Juntamente conosco. Se você tem uma oração, se Deus está movendo seu espírito para uma oração, comece a orar aí mesmo, onde você está. Comece a orar aí onde você está. Que essa oração venha ser algo tão natural e tão íntimo do seu espírito, do seu coração. Transforme o seu sentimento, transforme as coisas que você está ouvindo do seu próprio coração em uma oração e coloque isso nas suas palavras com o Senhor neste momento. Se você não depende se você não quiser depender de mim, não dependa de mim, sinta-se livre, sinta-se à vontade. O Senhor está te tocando agora. O Senhor está te tocando, está te dando a sua identidade. Ele está te dando a sua identidade agora. Ele está restaurando o seu propósito. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele guiar você. Não se atrapalhe comigo. Os outros que precisam de ajuda, eu vou ajudar vocês aqui em oração. De que forma? Diga assim: Senhor, eu neste exato momento quero realinhar a minha identidade. Eu até então dizia para mim mesmo: não sei quem eu sou. Mas agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei que eu sou seu filho. Então, Senhor, realinha a minha identidade contigo. Realinha aquele quem eu realmente sou. Realinha, Senhor, de acordo com os teus desígnios e o teu propósito, definido antes da fundação do mundo para a minha vida. Senhor, neste exato momento, eu peço, realinha a minha identidade contigo. Eu quero, Senhor, ser chamado filho de Deus. Eu quero, Senhor, ser filho de Deus. E eu quero, Senhor, manifestar o ser filho de Deus. Eu quero levar a outras pessoas para o exemplo de que foi Jesus. Eu quero levar outras pessoas manifestando o fato de ser seu filho. Porque isso, Senhor, é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Neste momento, Senhor, eu quero, Pai, agora colocar cada uma das vidas que estão online nesta transmissão, Senhor. Pai, que o seu Espírito possa, Senhor, realinhar sobre a vida deles, Senhor. Que seu Espírito, Senhor, o Espírito Santo de Deus esteja em cada casa, esteja entrando agora em cada coração, esteja entrando agora, Senhor, em cada vida. E agora, Senhor, começa a realinhar com eles, Senhor. Começa a realinhar com eles, Senhor, o seu propósito e a sua identidade, Senhor. Realinha a sua identidade, Senhor. Realinha a identidade de cada um que nos assiste hoje, Senhor. Pai, nós queremos entender, Senhor, que somos chamados seus filhos. Mas não queremos ficar somente neste degrau raso. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ser, Senhor, de fato seus filhos. E, Pai, queremos manifestar ser seu filho, Senhor. Manifestar como Jesus mostrou. Manifestar a filiação do Pai que nos foi adotada, que nos foi dada por adoção, Senhor. Nós queremos manifestar isso, Senhor. Aonde formos, por onde formos, e assim sendo suas testemunhas. Por onde formos, por onde andarmos, Senhor. Queremos ser suas testemunhas. Queremos ser suas testemunhas. Queremos ser filhos que testemunham sobre o Pai. Queremos ser filhos que dão, Senhor, testemunho de quem é Deus e de quem é Jesus, Pai. Que em nome de Jesus realinha, Senhor, todos os corações que nos ouvem nesta noite, Senhor. Realinha os propósitos, realinha os desígnios dos seus corações. Realinha, Senhor, tudo o que eles, Pai, estavam perdidos, Senhor. Porque eles agora, Senhor, encontraram a vida, encontraram o caminho, Senhor. Encontraram, Senhor, tudo aquilo que procuravam
procuravam, porque o Senhor é a resposta. O Senhor Deus é a resposta. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é minha realização pessoal, não é a felicidade, não é isso, Senhor. Isso é passageiro. Mas o teu propósito, Senhor, sim, ele é eterno, ele é infindável, ele é muito além das minhas expectativas, ele é muito além das minhas decisões, ele é muito além das minhas vontades, das minhas ações, Pai. Porque o teu propósito é fazer o teu nome conhecido e é fazer o teu reino avançar e avançar em todos os cantos dessa terra, Senhor. Esse é o propósito do teu coração e o propósito é manifestar através dos filhos, Senhor. Então manifesta através da minha vida, manifesta através da vida de cada irmão e irmã que nos assiste nessa noite, Senhor. Manifesta o teu reino, manifesta os filhos como o Senhor quer, Senhor. Manifesta os teus filhos, faz eles, Senhor, provoca neles agentes de transformação sobre a vida de outros, que manifestem a filiação de Deus nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. E você que está em casa, diga amém, amém e amém, e escreva no chat, amém. Amém, gente? Que essa palavra seja abençoadora para vocês, que essa palavra venha trazer ânimo para vocês, que se toda vez que você de repente se ver desmotivado, cansado, sem uma missão, andando em círculos, lembre-se disso, é hora de voltar e resgatar o propósito. Amém? Deus abençoe. Nós queremos dar 2 anúncios, 2 recadinhos. Se você por um acaso deseja contribuir com a casa do Senhor, no chat estamos colocando nesse exato momento o número do Pix da igreja. Você pode fazer uma transferência de oferta ou de seu dízimo pelo Pix da igreja. O link está sendo colocado no chat. Você pode buscar pelo CNPJ da igreja, tá? Fique à vontade, ok? Deus abençoa você quando você abençoa a casa e o reino de Deus. E não se esqueça, daqui a pouco, às 22 horas, teremos o 7º dia da oração na janela. Então, pelo mesmo link aqui pela página da igreja, se você não quer perder a oração da janela, a hora que entrar live vai te notificar. Você só precisa dar um curtir na nossa página para que você esteja conectado com as transmissões da oração da janela, que continuam hoje e seguirão até dia 4 de abril, ou seja, até a Páscoa. Então, permaneça conectado, curta a nossa página, tá? Curta a página para que você possa ter o acesso ao link, assim que o link sair na internet, você será notificado. Compartilhe esta mensagem de hoje com seus amigos. Compartilhe essa mensagem de hoje com seus familiares. Compartilhe com seus filhos, com sua mãe, de repente até mesmo com sua sogra. Compartilhe com todos eles. Porque todos nós precisamos entender quem somos em Deus e precisamos resgatar nosso propósito. Amém? Deus abençoe todos vocês nessa noite. Queremos agradecer a todos que se conectaram. É uma honra para nós estarmos aqui todos os domingos, seja presencial, seja online, trazendo a mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe. Preciso orar por você para encerrarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conectou aqui nesta noite através da internet, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor trouxe cara a vida para ouvir esta mensagem nesta noite, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor permaneça conosco, os que estão aqui na equipe de trabalho, Senhor, e os que estão em casa, Senhor. Que o Senhor permaneça com eles, que o Senhor guarde-os, Senhor, que o Senhor os livre, Senhor. Coloque os seus anjos ao redor, como diz a tua palavra. Põe os seus anjos ao redor para que te guardarem em todos os seus caminhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, e de qualquer problema, de qualquer perigo de saúde, ou, Senhor, de trânsito, qualquer coisa, Senhor. Tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E simplesmente queremos Te honrar, Te agradecer, e dizemos, Senhor, Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa semana, fique em paz. E nos vemos às 22 horas na oração da janela.